galera, tudo bem? Olá, tudo jóia? Estamos de volta. Mais uma videoaula aqui dentro do nosso maravilhoso módulo Matéria e Energia. Então, pessoal, olha só. A gente veio discutindo aí mecanismos de produção, de transmissão de energia, né? A gente discutiu aí também um pouco dos impactos que cada um desses mecanismos podem apresentar, pensando na questão não só no meio ambiente, mas também em questões sociais, né? Mas agora essa aula tem como objetivo dar uma esmiuçada um pouco maior nessa parte de problemas ambientais, não somente relacionados à produção de energia, né, pessoal, mas também relacionados à produção de bens de consumo de forma geral. E quando eu falo de bens de consumo, eu estou falando desde mecanismos de produção de alimentos, né, até mesmo produção aí de veículos, produção de, de produtos eletrônicos e assim por diante, tá? Então a ideia aqui é a gente dar uma passada a respeito, então, desses mecanismos de produção e os danos causados por esses carinhas aí, beleza? Então vamos começar aqui, vamos dar primeiro uma pincelada inicial, né? Vamos começar com um pezinho aqui de introdução. Então, olha só, desequilíbrio ambiental, né? Esse é um termo que eu venho trabalhando com vocês também de forma indireta ao longo dessas últimas aulas aí. E vocês perceberam o seguinte, né? Que realmente o modo de vida que a gente tem, né? O nosso mecanismo atual, não só atual, né? Mas os nossos mecanismos de produção e de consumo, eles vêm causando aí desequilíbrios ambientais de forma cada vez mais intensas, né? E inclusive gerando aí preocupações verdadeiras que a gente consegue inclusive sentir na pele um pouco de o porquê que essas preocupações existem, né? Então a ideia é o seguinte, né, cara? Todas as espécies, pessoal, todas as espécies, sem tirar nem pôr, promovem modificações no ambiente, né? Isso aí é normal da existência de um ser vivo. O planeta, quando não tinha seres vivos, ele tinha algumas condições que são diferentes daquelas observadas hoje em dia, com a existência dessa biodiversidade gigantesca, né? Então, pensando de maneira geral, realmente todo organismo promove um certo tipo de impacto no ambiente, tá? O problema, galera, é que quando a gente olha os impactos que os organismos têm no ambiente e compara com os impactos que nós, seres humanos, fazemos neste mesmo ambiente, a coisa começa a ficar um pouco assustadora, né? E por que que isso assusta um pouco? Principalmente pelo fato de que os impactos que a gente promove sobre o meio ambiente são muito maiores, muito mais extensos e muito mais globais do que aqueles impactos produzidos pelos outros organismos, né? Existe um certo equilíbrio, existe uma certa engrenagem funcionando direitinho aí, promovendo a manutenção das espécies, e os impactos que elas promovem não retiram essas engrenagens do lugar. Agora, os impactos que nós promovemos, estes sim causam desequilíbrios, estes sim podem fazer com que essas engrenagens parem de funcionar dessa maneira tão harmoniosa como elas deveriam estar funcionando, né? Então, realmente, esses impactos que nós promovemos no ambiente são muito mais expressivos do que os impactos promovidos por qualquer outra espécie existente no nosso planeta, né? Eu fiz uma listinha aqui relativamente rasa, tá? Bem superficial aí, de alguns impactos ambientais que a gente consegue observar relacionados a atividades antrópicas, né? Quando eu falo de atividades antrópicas, eu estou falando de atividades desempenhadas pelos seres humanos. Então, alterações climáticas, extinções em massa, né? Poluição do ar, do solo e da água. Esses aqui são alguns dos fatores promovidos pela nossa existência aqui nesse planeta, nossa breve existência, né? O ser humano moderno, o Homo sapiens sapiens, né? Que é a nossa espécie, é a espécie que nós estamos hoje, ela surgiu há mais ou menos 50 mil anos atrás, a espécie Homo sapiens há cerca de 200 mil anos. Vamos lembrar que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Então, a fatia de tempo da nossa existência no planeta, comparando-se com a idade do planeta, ela é irrisória, né? Ela é muito pequena. Entretanto, a quantidade de alterações que nós conseguimos produzir no nosso planeta durante esse curtíssimo período de tempo, aí, meus queridos, aí a gente já começa a trabalhar com uma fatia muito grande. Tá? Então, cara, é interessante que a gente comece a pensar, quando a gente comece a discutir, não só com as pessoas,
ao nosso redor, mas inclusive em espaços de conversa que podem ser online, podem ser grupos de discussão, pode ser na escola, pode ser em casa, enfim, mecanismo para a gente reverter, né, essa perda de equilíbrio que a gente tem com o meio ambiente, né? Nós temos que lembrar que nós fazemos parte do meio ambiente, né? Assim como qualquer outra espécie, nós somos parte do meio ambiente. Nós somos habitantes dessa nave espacial chamada planeta Terra, e como bons habitantes desse local, é interessante que a gente cuide dele, né? A gente não cuida da nossa própria casa, a gente não arruma o nosso quarto, não arruma a nossa cama, a gente limpa a nossa casa, a gente toma conta das coisas de onde a gente mora. Pois é, por que não fazer isso num nível maior? Parar de pensar só dentro da nossa bolha residencial e começar a julgar isso por um aspecto bem mais abrangente, né? Então, realmente é bem necessário, é bem interessante que a gente comece a pensar aí em mecanismo para restabelecer esse equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. Beleza? Bom, eu vou trabalhar aqui então de forma mais aplicada em alguns dos desequilíbrios que eu citei para vocês, né? Vamos pensar então em extinções e perda de hábitat natural, né? Desde o surgimento da nossa espécie e o domínio da nossa espécie de questões tecnológicas mais avançadas, a gente começou a promover uma série de eventos de extinção de várias espécies, tá? Então, realmente, várias espécies deixaram de existir por conta da nossa existência, por conta das nossas atitudes, né, dos nossos meios de sobrevivência. E isso é muito problemático, tá, pessoal? Isso, junto com a perda de hábitat, é uma questão extremamente problemática. Por quê? Porque isso aqui gera perda de biodiversidade, né? A gente elimina a existência de organismos do nosso planeta. Ou seja, a gente reduz a diversidade de tipos de seres vivos que existem no nosso planeta. Isso, como consequência, acaba causando um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Lembra que eu falei para vocês que existe um funcionamento muito organizado das engrenagens aí que mantém os seres vivos se relacionando? Pois é, quando eu retiro um organismo da biodiversidade do planeta, é como se eu retirasse uma engrenagem dessa máquina gigante que é o nosso planeta, e essa máquina começa a funcionar de um jeito esquisito, passa a funcionar de um jeito inadequado, né? Perdeu uma peça, e essa peça ela era importante, né? Porque acontece mais ou menos o seguinte: os organismos, a quantidade de organismos existentes no planeta, ela é equilibrada pela própria existência dos organismos. Então, se eu tiro uma espécie dessa minha piscina de organismos, isso vai causar um desequilíbrio na capacidade de reprodução, na capacidade de sobrevivência, na capacidade de alimentação de várias outras espécies. E isso não é interessante, né? Isso aqui, por exemplo, pode gerar perda de produtividade agrícola, né? Vamos pensar aí que, de forma direta ou indireta, todos nós acabamos consumindo produtos de origem agrícola, né? Os nossos alimentos são de origem orgânica, então, para isso, a gente precisa cultivar alimentos, a gente precisa de criar alimento, né? Quando eu falo criar, eu estou pensando em não plantar, né? Estou falando aqui de criação de animais para serem consumidos, por exemplo, né? E esses desequilíbrios aí da biodiversidade podem promover problemas graves, então, no agronegócio, né? Por exemplo, recentemente, e quando eu falo recentemente, é recentemente mesmo, porque isso aconteceu este ano, nós tivemos um problema grave aqui com pragas agrícolas, né? Eu trouxe essas duas imagens aqui relacionadas a essa nuvem de gafanhotos que passou dando um rolê aqui na América do Sul, né? Mais especificamente aí na Argentina, e que ameaçou chegar aqui no Brasil de forma agressiva. O que que acontece, pessoal? Quando os grilos perdem seus inimigos naturais, ou seja, quando as espécies que se alimentam de grilos passam a sofrer uma redução do número de indivíduos ou até mesmo serem extintas, quem é que vai controlar a população de grilo? Quem que vai comer esses caras? Não tem ninguém para controlar a população, né? Não tem ninguém para comer esses carinhas. Então, o que que acontece? Esses carinhas começam a se reproduzir loucamente, vão se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo e criam verdadeiras nuvens gigantescas de pragas agrícolas. Eu trouxe só um exemplo aqui, né? Só esse exemplo dos gafanhotos, mas isso pode acontecer com qualquer outra espécie, tá? Uma espécie que perde os mecanismos de controle do tamanho da sua população, elas deixam então de existirem de forma harmoniosa com o ambiente, começam a ter uma expansão populacional muito grande e isso acaba afetando outras espécies, né? Tanto espécies naturais
como espécies agrícolas, espécies de interesse econômico que também serão afetados por esse tipo de desequilíbrio. Esses gafanhotos aí, eles comem plantas, né, cara? Comem folhas. Então imagine você uma nuvem gigantesca de gafanhotos com milhões e milhões de indivíduos chegando na sua plantação de soja, por exemplo. O que vai acontecer com essa sua plantação de soja? Ela vai embora, ela vai ser totalmente devorada por esses caras, né? E é por isso aqui que eu coloquei perda de produtividade, né, pessoal? Então, esses desequilíbrios aí na harmonia dos indivíduos vai afetar a gente de forma direta, tá? Embora a gente realmente não perceba isso, nós aqui habitantes da cidade, a gente não tem uma percepção tão clara disso, a gente acaba colhendo os frutos disso depois, né? Caiu produtividade agrícola, o que acontece com os preços dos produtos? Vai lá para cima, né? Então, o que não está doendo nos seus olhos, nem está doendo no seu coração, acaba doendo no seu bolso, né? E, infelizmente, muitas vezes a dor do bolso ela é mais percebida do que as dores do coração e dos olhos, né? Aquele negócio, quem diz aí que os olhos não veem, o coração não sente, é mais ou menos essa ideia, né? Você não está vendo o negócio sendo detonado, então você não está sentindo essa empatia toda aí pelos produtores agrícolas, infelizmente, né, cara? Não deveria ser assim. Mas quando realmente os preços nas prateleiras começam a subir, a gente costuma ficar um pouquinho mais atento, beleza? Olha só, pessoal, um outro desequilíbrio ambiental que é bem interessante, poluição de água e solo. Cara, a gente polui a água e o solo de maneiras assim muito diversas. Existem vários mecanismos para poluir esses caras, né? Um tipo de poluição de água, eu falei, comentei aqui com vocês, que seria o aquecimento das águas durante a produção de energia em termonucleares, né? Não sei se vocês estão lembrando, eu falei que essas termonucleares ficam sempre associadas a algum corpo d'água. Aqui no Brasil, as usinas de Angra 1 e 2, elas estão localizadas no litoral, lá em Angra dos Reis. E a água do mar é utilizada para promover o resfriamento das turbinas de Angra 1 e Angra 2. Então, a água do mar entra a uma certa temperatura dentro das turbinas, uma temperatura relativamente bem baixa, ela resfria a turbina, mas ao mesmo tempo ela é aquecida. E o que acontece que essa água que foi aquecida, ela é devolvida para o mar a uma temperatura muito maior do que a temperatura natural da água do mar, e isso causa uma série de problemas, né? Aquecimento da água do mar é uma perturbação, sim. A gente geralmente pensa em poluição de água só com esgoto, lixo, restos de indústrias sendo jogados na água, mas não, né? Também tem o aquecimento da água, que é um tipo de poluição. Quando a gente fala de poluição, galera, quero que vocês entendam o seguinte: não é simplesmente jogar alguma coisa em algum lugar, tá? Quando a gente fala do termo poluição, significa promover qualquer tipo de modificação na estrutura natural do ambiente. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, poluição sonora, que a gente experimenta aqui morando numa cidade grande, né? A capital do estado, que é a maior cidade do estado, e a gente sofre aí com poluição sonora o tempo inteiro, carro passando, buzina, ambulância, caminhão, helicóptero, né? Então, poluição sonora é sim um tipo de problema, é uma alteração no ambiente. Poluição luminosa também, né? Eu comentei com vocês aqui que nas cidades é mais difícil, né, de observar o céu, é mais difícil de observar as estrelas, porque a própria luminosidade da cidade atrapalha atrapalha essa chegada da luz das estrelas até os nossos olhos. Então, quando a gente vai para um local, uma cidade menor, ou quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para o mato, a gente consegue perceber um número muito maior, a gente consegue enxergar um número muito maior de estrelas no céu. Não é porque elas surgiram, é porque na cidade, por conta desse excesso de luz, a gente não consegue ver. Então, poluição luminosa também acontece, né? Então, a ideia é, vamos mudar um pouco essa concepção que a gente tem de poluição, que é só jogar coisas no ambiente, né? É promover qualquer tipo de modificação no ambiente, e isso aí você pode entender como poluição, tá? Poluição do solo a gente também promove aí de maneiras mais diversificadas possíveis, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é o descarte inadequado de pilhas, né? Aqui no Brasil a gente tem um mecanismo muito comum de descartar o lixo, que são os lixões, né? Que nada mais são do que terrenos gigantescos aonde a gente leva todo o lixo que foi produzido em algum local e simplesmente joga nesse lugar, né? Joga nesse terreno. O problema é que não só o lixo orgânico é jogado lá, mas também lixos inorgânicos, lixos que não são biodegradáveis.
assim como, por exemplo, as pilhas, né? Não só as pilhas, né? As baterias, os equipamentos eletrônicos, eles têm esse problema de não serem biodegradáveis e eles apresentam um tipo de substância que nós chamamos de metais pesados, né? Como o mercúrio, o lítio, o cádmio, o próprio ouro. Esses metais, eles contaminam o solo. Tá? Então, quando a gente joga esse tipo de lixo no solo, a gente promove a contaminação desse solo com esses metais pesados, tá? E, consequentemente, né, cara, tanto através da poluição da água como também a poluição do solo, a gente mais uma vez tem redução da produtividade agrícola. Então, olha como é que é louco isso, né, cara? Olha como é que as nossas atitudes promovem um efeito danoso na nossa própria existência, porque se a gente depende da produção de alimentos e a gente a partir das nossas atitudes, a gente dificulta a produção de alimentos, então, assim, parece que é uma coisa meio estúpida, né, de ser feita. E é um pouquinho mesmo, né, cara? Infelizmente, a gente é relativamente bem culpado, né, com algumas questões aí, principalmente quando a gente pensa em hábitos de consumo, né? A gente já falou disso um pouquinho aí. Os nossos hábitos de consumo devem ser repensados, né? Devem ser reestruturados com o intuito de diminuir essa quantidade de poluentes que a gente lança em qualquer tipo de ambiente, né? Cara, a gente também consegue aí a maravilhosidade e a coisa incrível de produzir alimentos contaminados, né, cara? Então, existem estudos aí, um estudo alemão que conseguiu mostrar o seguinte, que mais de 80% da produtividade agrícola do país estava com algum tipo de contaminação, né? E esses produtos contaminantes aí, na maioria deles vão ser insumos agrícolas, né? Vão ser pesticidas, né? Vão ser venenos contra pragas agrícolas. Se esses caras matam as pragas, vocês acham que eles são de boa para a gente? Com certeza não, né? Veneno é veneno, né, pessoal? A gente compra aí um inseticida em casa, lá no inseticida tá falando para você tomar cuidado, né, cara? Evitar contato com os olhos, evitar o contato com a boca, porque o negócio é perigoso, pode causar vários problemas, né? Então, as doenças aqui também relacionadas com esse tipo de poluição. O solo poluído pode contaminar o alimento. A água poluída pode contaminar a pessoa que está consumindo e também contaminar o alimento, né? Então a gente gera aí uma série de problemas, várias doenças podem sim estar relacionadas com a poluição desses dois tipos de ambiente, tanto o ambiente terrestre quanto o ambiente aquático. E por fim, né, cara, o aumento do custo financeiro. Se você está tendo problema de produtividade, se você está tendo problema com contaminação, você vai ter que gastar dinheiro para resolver esses problemas, né? Então, mais uma vez, se a produtividade agrícola demanda dinheiro para ela ser feita de forma correta, esse valor aplicado para resolver os problemas, ele vai ser levado diretamente para o consumidor, que somos nós, né? Então, os preços também acabam ficando mais altos para a gente, quanto mais difícil for a produção agrícola, beleza? E para finalizar essa pincelada aí sobre os principais desequilíbrios ambientais desencadeados pela nossa existência aqui, né, cara, pela nossa história, o mais famoso de todos aí, que é a poluição atmosférica, né? Por que que ela é a mais famosa de todas? Porque ela é mais fácil de se perceber no dia a dia, né? E porque ela é bastante compreendida, bastante estudada também há mais tempo, né, cara? A gente hoje em dia já tem a noção da existência de alterações climáticas aí provocadas pela poluição atmosférica, né, cara? Relacionadas aí também ao aquecimento global. O que que acontece, né, galera? Esses dois fatores aqui eles surgem por conta da quantidade de gases estufa, né? Não só gases estufa, também gases que promovem a destruição da camada de ozônio, mas principalmente aqui pelo lançamento de gases estufa, como o CO2, na atmosfera, né? Lembra que esse carinha aqui, esse gás carbônico, o CO2, ele promove aí a retenção do calor solar dentro da nossa atmosfera. Então, se eu retenho calor no planeta, isso quer dizer que eu estou tendendo a aumentar as temperaturas médias do planeta. E é isso aqui um dos grandes problemas, né? Justamente o aquecimento global é exatamente esse aumento na temperatura média do planeta aí, justamente por conta desse incremento da presença de gases estufa na atmosfera, né? E isso vai acabar gerando alguns fatores bem complicados, por exemplo, ocorrência de chuvas e secas extremas, né? Há alguns anos aí aqui no Brasil, se não me engano, 2013, 2014,
A gente teve bastante problemas com chuvas extremamente intensas no sul do país e depois secas extremamente prolongadas, né? Fora do padrão histórico que a gente já está acostumado a registrar. Então, chuvas muito mais intensas, com capacidade de destruição, inclusive, bem consideráveis, e secas também muito mais extensas, né, cara? Com a capacidade de ressecar aí os nossos mananciais, as nossas fontes de água também de uma forma muito mais preocupante, né? Não só aqui, mas isso aqui está acontecendo no país, ó, perdão, no planeta inteiro. A gente está observando isso exatamente nesse momento, né, cara? Essas queimadas aí que estão assolando tanto o Pantanal quanto a Amazônia, são queimadas de proporções fora do normal, né? Tudo bem que a floresta pega fogo, né, cara? Não tem como impedir uma coisa de pegar fogo. Mas as proporções com que esses incêndios atingiram essas duas regiões do Brasil são fora do normal, né? A gente não consegue é, olhar nos registros aí e ver tamanha destruição causada por fogo nessas duas regiões, né? E são regiões que não têm realmente é, um histórico de incêndio tão conhecido ou tão bem estudado como que acontece no Cerrado brasileiro, né? No Cerrado, nós estamos numa região aí entre Cerrado e Mata Atlântica, né, mais ou menos. O Cerrado ele já tem uma história evolutiva bem baseada na ocorrência de incêndios periódicos, né, cara? Então, as espécies do Cerrado, elas são bem adaptadas para o incêndio. As sementes dessas plantas de Cerrado resistem a essas altas temperaturas. Então, o Cerrado, ele já é um local onde esse tipo de situação é mais comum, né? Agora, realmente, Pantanal, um local que tem bastante água, assim como a Amazônia, é meio fora do esperado incêndios dessa devida proporção, né? Certamente isso aí tem relação sim com alterações ambientais, nem que esses incêndios tenham sido exatamente promovidos ou intensificados por conta dessas alterações, mas com certeza esses incêndios vão inclusive produzir novas modificações ambientais, né? Locais aí longe desses focos de incêndio já estão é, colhendo os frutos do incêndio, né, por redução da qualidade do ar, um monte de poeira, um monte de fuligem chegando nesses locais, né? Temperaturas extremas também, cara, ondas de calor, ondas de frio extremamente intensas, né, cara? Então, ao mesmo tempo que ondas de frio estavam matando habitantes na Europa, os polos estavam experimentando temperaturas extremamente elevadas para os padrões de frio que são esperados nesses locais, né? Então, essas variações bruscas de temperatura também são decorrentes do aquecimento global. Na Europa morre gente de frio e morre gente com ondas de calor, né? Um lugar muito louco. Então, essas variações térmicas aí são experimentadas em alguns locais e certamente causam vários problemas aí, não só de saúde pública, mas também problemas ambientais, né? Derretimento das calotas polares, né, cara? As calotas polares têm gelo, né, cara? Esse gelo tecnicamente não deveria derreter, né? Os padrões normais de temperatura, esse gelo deveria ser mantido. Entretanto, com o aquecimento global, se eu esquento o clima, esquento a água, esse gelo acaba então sendo derretido, o que poderia levar ao aumento, por exemplo, dos níveis dos oceanos, né? Então, os oceanos ficariam mais altos, né? Então, as praias seriam entre aspas, engolidas pela água. Seria uma possibilidade, né, cara? Mas também, né, cara, prejuízos materiais decorrentes aí desses grandes períodos de chuva intensa ou até mesmo da seca. Mais uma vez, prejuízos na produção agrícola, né, cara? Isso aqui sempre vai ser afetado, não tem jeito, né? E também prejuízos na biodiversidade. Várias extinções que nós promovemos, ou várias reduções nas populações naturais dos indivíduos, são observadas por conta de alterações climáticas, tá? Então, isso aí é um problema global que potencializa outros danos ambientais, né? É um dos motivos pelo qual a poluição atmosférica é tão bem conhecida, tão bem estudada, porque ela acaba gerando problemas ambientais diversos de forma direta ou indireta. Beleza, galera? Vamos encerrar por aqui, né? Vai ter um exercíciozinho aí para vocês fazerem. Semana que vem a gente conversa de novo. Vai pensando um pouquinho nessas coisas que a gente conversou nessa aula, tá? Vai absorvendo um pouco as ideias aí, vai trabalhando, vai pensando nas coisinhas que a gente tem feito ultimamente e depois na quarta-feira a gente conversa. Galerinha, beijo grande, tudo de bom para vocês, bom fim de semana, falou!